Bom dia, queridos. Reconhece esse lugar aqui? Eu não aguentei, tive que vir gravar aqui o culto desta manhã em nosso salão de cultos. É claro que dá uma saudade enorme ver essas cadeiras vazias e lembrar do nosso povo reunido aqui, louvando e adorando ao Senhor. Ainda mais hoje, 5 de abril, primeiro domingo do mês, onde nós estaríamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor aqui neste lugar. Mas olha, a ideia é que hoje a gente consiga celebrar a ceia de um outro jeito, em família, e de casa em casa, juntos, termos este momento de compartilhamento. Deus seja louvado pela semana que passou. Ainda estamos em isolamento social, ainda estamos afastados uns dos outros, mas é por um tempo. No tempo de Deus, voltaremos a nos reunir, voltaremos a nos abraçar, voltaremos a nos aproximar, voltaremos a servir com toda a carga, com toda a potência que nossa igreja tem para levar o nome de Jesus e transformar vidas, pois foi para isso que nós somos chamados. Mas por que eu vim para cá hoje? Porque estou abrindo o nosso culto da manhã de hoje do nosso salão de cultos. É porque você precisa conhecer esta marca. Desde janeiro você vem ouvindo alguma coisa sobre 4As. Algumas pessoas já perceberam, algumas perguntavam o que significa, o que é. Muito bem, chegou o dia. Estamos hoje oficialmente abrindo mais um ano eclesiástico. Nosso calendário vai de 1º de abril de um ano a 31 de março do outro ano. Então agora é tempo de respirar novidade, é tempo de colocar em prática planos, ideias e visão para mais um período de meses que temos pela frente. Muitos desafios. O nosso orçamento deveria ter sido aprovado no final do mês de março, mas por conta deste tempo de isolamento não foi possível reunir a igreja em assembleia. Então a diretoria tomou uma decisão importante, que foi prorrogar o nosso orçamento, fez isso ad referendo da Assembleia. Nossos documentos permitem decisões emergenciais desta maneira. Então, o nosso orçamento ele está vigorando, repetindo o que nós tínhamos no mês de março. Precisamos contar com a sua participação, com o seu empenho, mas por hora a gente continua servindo. Os ministérios estão atuando, as áreas estão fazendo o seu trabalho na medida daquilo que nos é possível por esta ferramenta maravilhosa que é a internet. E quem diria que a internet viria a se tornar um instrumento tão poderoso como este para manter nossa igreja unida e reunida. Eu volto a lembrar, nossas transmissões de culto têm alcançado quase 4 vezes mais, em alguns momentos até mais do que 4 vezes, o número usual dos domingos, evidentemente porque todo mundo estava aqui e menos gente assistia pela internet. Mas o fato é que nós estamos visualizando que uma média de 3 a 4 mil pessoas estão acessando as nossas transmissões de culto desde que começamos esse período de isolamento. É fantástico. Eu louvo a Deus pela vida da nossa equipe. Vocês não têm noção de quanta gente trabalha de casa para que este momento aconteça. Você tem visto aí o Gabriel ministrando louvor, a Fernanda trazendo à memória aquilo que nos renova a esperança, a equipe de Libras do Ministério Fatah fazendo as traduções de culto simultaneamente, né? Como vocês têm visto, já a Alessandra fez, a Renata, a Aline, a Vanessa, toda essa equipe maravilhosa fazendo chegar a todos de forma tão acolhedora os nossos cultos. E entramos em mais um mês e significa que entramos agora em mais um ano de planejamento estratégico. E por que nós estamos aqui? Porque você precisa conhecer essa marca, 4As. Aproximar, abraçar, acolher, amadurecer. A nossa divisa para o próximo período eclesiástico está em João 13:15, parte B, em que Jesus, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, no exemplo profundo de serviço, de entrega, de amor, ele diz para os seus discípulos: para que vocês façam o que eu fiz. É o nosso desafio. É o propósito que nós queremos assumir como igreja neste primeiro domingo de abril de 2020. Mesmo que estejamos em período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, é tempo de renovar a esperança, é tempo de renovar o ânimo e a expectativa do que está por vir. Sim, eu me emociono. Me emociono porque eu estou vendo essas cadeiras vazias aqui na minha frente. Me emociono porque eu me lembro de tantas pessoas que estão conectadas conosco. Me emociono por saber que ainda há vida e que há esperança, há perspectiva do que está por vir. E, gente, é impossível não fazer uma leitura tão espiritual do momento em que vivemos. A gente não pode se aproximar, a gente não pode abraçar, o acolhimento se restringiu a cada um na sua própria casa e o amadurecimento está sendo forçado, está sendo imposto, porque a gente está vivendo uma crise
E ninguém pode sair do mesmo jeito que entrou nesta crise. E nós temos trabalhado, cuidado de vocês, cuidado da igreja, para que a gente saia melhor do que nós começamos esse período de isolamento social. E a gente vem com uma proposta de 4 As. Justamente o oposto, o antônimo de tudo aquilo que a gente está vivendo, obrigatoriamente, pelo cuidado com a saúde uns dos outros, a gente propõe para a igreja aproximar, abraçar, acolher, amadurecer. Parece irônico pensar de um jeito assim, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Está mais do que na hora da gente esperar com grande expectativa. Sabe, nos debates com pastores, nas conversas que a gente tem tido nesses dias de isolamento social, alguns colegas têm estado preocupados assim, será que esta crise vai esfriar as pessoas de irem à igreja e reunirem-se no templo? Será que as pessoas vão se acostumar a ficarem de casa em casa? Eu não consigo ver dessa maneira. O sentimento é de tanta expectativa, é de tanta saudade de abraçar, de estarmos juntos, de olhar nos olhos, de ouvir a voz fisicamente, de se aproximar, que esses 4 As vieram na hora certa. A gente não imaginava que no ano passado, quando a gente pensou, planejou, idealizou o ano de 2020, 2021, a gente lançaria a nossa campanha exatamente no momento onde nós mais precisamos, quando nós mais queremos nos aproximar, abraçar de novo, acolher a todos e amadurecer. Eu vejo Deus nisso. Eu consigo contemplar a glória de Deus. Se a gente estivesse aqui agora, eu cantaria, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Porque o que eu sinto neste momento, eu espero estar contagiando você também com isso, de maneira a você perceber que esse é o tempo de Deus para a nossa igreja. Eu não vejo a hora de que esses 4 As se tornem uma realidade, como poucas vezes a gente viu. A gente já viu muitas vezes, mas algumas vezes foram daqueles momentos inesquecíveis em que a gente não sabia direito se o céu desceu neste lugar ou se a igreja tinha subido para a eternidade, de tão maravilhoso que foi o encontro da igreja com o Espírito Santo e com Deus entre nós. Portanto, nós estamos começando mais um culto, é mais uma transmissão. E hoje, de uma forma muito especial, eu quero convidar você a servir. Quero convidar você a unirmos nossas mãos. A gente ainda não pode abraçar, mas a gente está com o coração unido. Poucas vezes eu senti um aperto tão grande no coração, um desejo tão enorme de ver você de novo de perto, de abraçar você, de estar com a sua família reunida aqui neste lugar. E este é o tempo de nós lançarmos as redes para uma sociedade que está precisando de significado, de esperança. Vamos começar louvando ao Senhor. Gabriel vai nos orientar mais uma vez e nos dirigir em culto, em adoração pelos cânticos. Vamos orar antes de tudo. Pai querido, obrigado por esta manhã de culto. Obrigado por este primeiro domingo de abril, quando nós estamos reunidos de casa em casa, espalhados, mas com os corações unidos num só espírito e num só propósito. Glorificar o teu nome hoje, neste lugar onde estamos, de casa em casa. Pai querido, somos tua igreja. Recebe o teu louvor, a tua glória, recebe a nossa adoração, pois só a ti é que prestamos isso. É só a ti que nós damos louvor. Só tu és merecedor e digno do nosso cântico e do nosso louvor. Por isso, dedicamos a ti este tempo. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a adorar ao Senhor nesse momento com todo entusiasmo, com toda a sua alegria, declarando que a sua casa está cheia da glória do Senhor, está cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Cante. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar
vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Nós cremos na presença do Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, pela sua obra redentora, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque pela tua cruz, a cruz que carregaste, Pai, nos trouxe redenção, perdão para pecados, ó Deus. Nós somos gratos por isso. Muitas vezes nós nos esquecemos, ó Deus, do significado da cruz em nossas vidas, Pai. Mas queremos que o Senhor reacenda a chama em nosso coração, a chama pela unidade, Pai. A chama pela unidade em Cristo Jesus, Pai, que morreu naquela cruz, Pai, trazendo salvação, redenção, perdão para todo aquele que crê. Que possamos, nesta manhã, reafirmar o compromisso com a cruz de Cristo, com Jesus, o nosso Salvador. E eu quero cantar uma canção que retrata exatamente isso, a obra de Deus na cruz através de Jesus Cristo. Não foi em vão, eu creio, não foi em vão. Ele ressuscitou. Cante assim. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua obra redentora na cruz. Obrigado porque o teu plano não falhou. Jesus Cristo venceu a morte. Satanás foi derrotado, ó Deus. Tu triunfaste sobre a morte e nos deste vida eterna, Pai. Por isso nós somos gratos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Tudo bem? Que bom estarmos reunidos mais uma vez. Bem-vindos ao nosso momento missionário. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Como podemos fazer isso? Além de contribuir financeiramente e também orar pelos nossos missionários. Nós podemos contribuir indo. A seguir, veremos um vídeo de um irmão querido nosso que foi em uma viagem missionária. Vocês também podem ir, indo numa viagem missionária de curto prazo. Vamos ver o vídeo? Ano passado, depois do ciclone Idai que aconteceu em Moçambique, eu fui um dos voluntários e fomos com a primeira caravana para a cidade de Beira, que foi uma das cidades mais atingidas por aquele ciclone. E nessa viagem a gente teve muitas experiências e coisas muito especiais Deus fez ali na vida daquelas pessoas e também em nós. E uma das coisas que eu me lembro que foi muito marcante foi a história do Daniel, um pequeno menino que vivia numa vila e quando nós chegamos lá havia muita destruição, as coisas estavam destruídas, as escolas, as casas. E eu me lembro que eu perguntei a ele assim sobre o pai e a mãe dele. E ele disse que desde o ciclone ele não via nem o pai nem a mãe, que eles tinham fatalmente morrido no ciclone. E eu precisava de um pouco de espaço para poder arrumar os remédios que a gente ia medicar aquelas pessoas ali naquela vila. E o Daniel ele começou a me ajudar a organizar aqueles espaços. E ele começou a ir para outras vilas e chamar as pessoas para serem atendidas também por nós ali, onde nós estávamos. E eu me lembro que no final do dia, depois de atender já muitas pessoas, eu olhei para o Daniel e falei assim: Daniel, e você? Você tomou seu remédio? E ele disse para mim assim: não, eu me esqueci. E essa história me marcou muito porque o Daniel ele se deu para as outras pessoas, para as outras crianças e se esqueceu até dele. E isso faz muito sentido para nós que cremos na palavra de Deus, que manda a gente se negar em prol do outro. E o Daniel me ensinou isso. Se eu tiver a oportunidade de medicá-lo ali também, de abençoar a vida dele, e eu quero desafiar você para que você também seja um voluntário, para que você viva essas experiências e outras experiências que Deus quer fazer na sua vida. Então, te incentivo a se inscrever nas caravanas e ajudar e transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo.
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Impactante, né? E você? Gostaria também de participar de uma viagem missionária a curto prazo? E fazer como nossas irmãs Márcia e Magda, que viajaram ao Oriente Médio? Inclusive, a nossa irmã Magda escreveu um livro sobre a experiência dela no Oriente Médio. Ao adquiri-lo, você poderá contribuir para que a nossa irmã retorne ao campo missionário. E caso tenha o desejo de participar alegrando o coração de pessoas numa viagem missionária a curto prazo, entre em contato com a Junta de Missões. Lá você terá acesso ao calendário da viagem, que acontecerá no segundo semestre. Foi bom estar com vocês, amada igreja. Saudade de todos. Um beijo. Obrigado, Lívia, pelas notícias do campo missionário. Obrigado também ao Gabriel, que nos trouxe enlevo e edificação pelos cânticos. Como é bom cantarmos juntos, né? A gente acompanha de casa e não vê a hora de cantarmos juntos novamente. Mas sobre o campo missionário, que alegria ver a irmã Raquel lembrando que nós temos participado ativamente da obra missionária no mundo e recentemente Magda e Márcia estiveram lá. Magda pretende voltar, como ela mesma já disse, e eu voltei aqui com a nossa arte feita pelo querido Ricardo Toledo, que nos traz esta percepção de que o mundo está nas mãos de Deus. O mundo pertence ao Senhor e Cristo deu a sua vida para que o mundo tenha a verdadeira alegria. Esse jovem que doou parte do seu tempo em férias para um projeto temporário em Moçambique deve inspirar outros também a fazerem o mesmo. E agora nós vamos orar. Orar pelo mundo. Quantos países estão sofrendo? Que luta tem sido para nós esse tempo onde esta pandemia, ao mesmo tempo que traz tanta dor, também traz oportunidade de lembrar as pessoas que a paz e a alegria e o significado da vida estão em Jesus Cristo. Vamos orar, orar pelo mundo, orar pelos países que estão sangrando dor, fome, miséria, injustiça, violência. A pandemia trouxe à tona muitos outros males, mas nós sabemos que o mundo já carecia da graça de Jesus. Nós vamos orar agora. Onde você está, feche seus olhos e vamos orar juntos. E lembre-se que nós temos um compromisso na nossa campanha missionária. Vamos continuar contribuindo porque os nossos missionários precisam do sustento no campo. É nosso papel, é nossa tarefa sustentar as cordas para que os nossos missionários continuem falando do amor de Jesus em lugares distantes, muitas vezes em lugares contrários e dificílimos de pregar o Evangelho, mas estão ali, entregando suas vidas, inclusive alguns deles no foco dos problemas desta pandemia. Temos alguns missionários que estão sendo diagnosticados, investigados por conta dessas enfermidades, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Pai querido, aqui estamos nós, nos aproximando daqueles que precisam da graça redentora de Jesus, desejosos de abraçá-los como um bem-vindo àqueles que aceitam a graça de Cristo em seus corações, acolhê-los em nosso lugar de família, tê-los como reino teu aqui neste mundo. Para isso é necessário que a obra missionária avance, Pai. Nós clamamos que Tu dês forças aos nossos missionários, aos nossos obreiros, sejam eles pastores, líderes locais, profissionais na área de saúde, de esportes, de ações sociais. Pai querido, abençoa tantos voluntários que continuam com seus corações dedicados à obra missionária. Abençoa a Tua igreja reunida e agora espalhada, mas que se chama por Igreja Batista do Meia, para que nós continuemos firmes no propósito de amar missões e fazer com que missões seja o nosso coração pulsando pela salvação, pela graça a este mundo perdido sem Jesus. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu amor se manifeste. E num momento como este, onde todos estamos fragilizados, onde reis e governantes reconhecem que a solução está em Ti e não em homens, clamamos para que Tu te manifestes poderosamente, trazendo salvação, alegria, esperança. Que a terra se alegre em Jesus, por meio do Teu amor revelado por aqueles que dão testemunho da graça em Cristo. Entregamos nas Tuas mãos todas as vidas que estão no campo missionário, para que Tu as sustentes, guardando-as de todo mal, de toda perseguição, para que sejam
guardadas e seladas pelo Teu Espírito Santo. E nós que aqui estamos, mantenha a chama acesa do amor e do ardor por missões, para que vidas não morram sem terem ouvido falar do Teu amor por eles. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor, amém? Hoje, mais uma vez, juntos, por meio dessa ferramenta que é a internet, podemos glorificar ao Senhor como igreja. Hoje o Corosana nos convida a olharmos para a cruz, a olharmos para aquele que nos resgatou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, aquele que nos reconciliou com Ele. Louvado seja o Senhor por mim, por você, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, e bendito dia será quando nós pudermos estar juntos novamente como igreja diante da mesa do Senhor. Louvado seja Deus.
Obrigado, Fernanda, por nos trazer a memória que sempre traz renova a esperança e nesse tempo não só a esperança, mas a expectativa. Imagina quando estivermos juntos novamente, adorando ao Senhor em nosso salão de cultos, há de ser um momento muito especial. E agora nós vamos adorar a Deus com a entrega dos nossos dízimos e ofertas, como nós lembramos a você que nós precisamos da sua participação, da sua contribuição, da sua generosidade para com aquilo que nossa igreja tem realizado. Como a gente tem dito, as nossas ações continuam acontecendo, os ministérios continuam funcionando, nossas responsabilidades continuam em alta, especialmente na área social. Como poucas vezes nós temos tido a oportunidade de ir além das nossas, do que é usual, do que é comum. Nós temos feito mais. Como você soube, na semana que passou, melhor, na retrasada, nós temos um grande esforço, levantamos um recurso com ofertas de vocês e temos podido atender dezenas de famílias. Ultrapassamos mais de 100 famílias sendo atendidas por cestas de alimentos. Essa semana continuaremos o trabalho, mas na semana que passou, duas coisas muito importantes aconteceram. O Projeto Luz na Calçada, junto com o Instituto Transformar, foi à rua para distribuir lanche às pessoas em situação de rua que precisam, não têm encontrado lugares para comer. Normalmente eles comem com restaurantes abertos, pessoas que no movimento da rua acabam ajudando, mas isso não tem acontecido e as pessoas estão com fome. Algumas iniciativas do governo, seja na prefeitura ou no estado, não têm alcançado porque eles não querem se locomover daqui do nosso bairro para os locais onde a prefeitura ou o estado estão oferecendo restaurantes populares. São situações que fogem à nossa vontade e a gente tem que fazer alguma coisa. Essa semana que passou, o veículo da igreja, equipado com os nossos voluntários, nossos servos, né? Gente que quer ser vida na vida de alguém, foi às ruas para levar lanche, um copo de refrigerante, amor, uma oração por aqueles que estavam aflitos e foi precioso demais. Essa semana, mais movimentos teremos nessa direção, porque será mais uma semana de isolamento social. E por quanto Deus nos mantiver assim, no seu propósito, nós queremos fazer mais em prol dessa geração. Famílias de nossa igreja têm sido atendidas também pela doação de cestas de alimentos e outros cuidados que o Ministério Diaconal tem procurado prover em conjunto com o Instituto Transformar. Mas uma iniciativa muito bacana que começou essa semana, nós fomos procurados por alguns médicos. Uma médica que é amiga nossa reuniu um grupo de colegas para uma iniciativa muito bacana em relação à saúde e à autoproteção, que é o uso de máscaras. Nós temos visto muito isso nos últimos dias. Eu fui à rua para resolver algumas coisas e vi gente vendendo máscaras artesanais, outras nem sei de onde vieram, mas máscaras sendo vendidas a toda a variedade de preços. Algumas muito baratas, outras já com preços abusivos. E essas médicas fizeram um trabalho muito bacana de conscientização. Usar máscara em alguns países, como por exemplo, especificamente no Vietnã, foi preponderante para diminuir o avanço da contaminação e do contágio pelo vírus coronavírus. E esses médicos estão trazendo para o Brasil essa iniciativa para que mais pessoas, quanto mais pessoas usarem máscaras, melhor. Existem, evidentemente, controvérsias, opiniões, tal, mas o fato é que a maioria dos médicos concorda que usar máscaras é um meio eficaz para se prevenir. E esses médicos nos procuraram, sabendo que nós temos o Instituto Transformar, uma ONG, para movimentar e fomentar um trabalho de geração de renda e de generosidade, compaixão e graça para as pessoas carentes. Então, o que aconteceu essa semana? Nós recebemos uma doação de quilos de tecidos, porque tecido se vende por quilo, de uma grande rede de roupas femininas. Essa rede apoiou o projeto, chamado Projeto Respire, doou centenas de metros e quilos também de tecidos, além de outros insumos como os elásticos e os aviamentos, as linhas. O Instituto Transformar reuniu costureiras que podem trabalhar como microempreendedor individual para receberem essa ajuda de custo em tempo em que não tem havido movimentação. E algumas costureiras estão recebendo uma ajuda de custo para fabricarem máscaras com esse material que foi doado por esses médicos e por essas empresas. Os médicos estão fazendo uma campanha para arrecadação de recursos que será utilizado para geração de renda para essas pessoas que trabalham com corte e costura
E as máscaras serão dadas, serão entregues gratuitamente em comunidades carentes. É o Instituto Transformar, o seu Instituto Transformar, o nosso Instituto Transformar fazendo diferença. Por isso a sua igreja, alegre-se pelo que a sua igreja tem feito. Servimos, queremos ser vida na vida das pessoas. Ainda não é tempo de abraçar, mas a gente já está abraçando no coração, abraçando com o espírito de solidariedade para um tempo tão difícil que temos vivido. Por isso, a sua contribuição continua sendo importante para o dia a dia da sua igreja acontecer. Então, o Gabriel vai nos inspirar com mais um louvor ao Senhor, enquanto você olha na sua tela os nossos dados bancários e lembre-se, ao fazer a sua doação, aí na tela você vai encontrar o número do WhatsApp da nossa tesouraria para você enviar o seu comprovante e a informação da designação. Como você sabe, nossa igreja é transparente e nós prestamos contas de tudo, então a gente precisa saber para onde você está enviando o seu recurso, a sua oferta, se é o dízimo, se é a oferta de missões, se é a nossa campanha dos novos desafios, da parte elétrica, do muro, do estacionamento, ou se é para algumas outras iniciativas que nós temos levantado, como cestas de alimentos, agora o projeto Respire, da fabricação de máscaras para serem doadas para comunidades carentes. Nós precisamos estar juntos neste momento. Então, ao entregar a sua oferta, ao fazer a sua transferência bancária, o seu depósito, lembre de enviar o comprovante para a nossa tesouraria, especificando para onde você está enviando a sua oferta. E nós faremos a alocação exata do valor naquilo que você deseja ou como você quer investir a sua oferta. Deus abençoe você. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, enquanto você aproveita esse momento para consagrar a Deus tudo que você tem, tudo que você é à disposição. Este ano é um ano de servir, ser vida na vida de alguém. Eu estava na igreja e vim para casa. E sentei à mesa e convidei Jeane e Letícia para a gente compartilhar esse momento em que o pão e o cálice representam um jeito de viver com Jesus.
A mesa aqui não é apenas cenário. A nossa mesa ela é posta todos os dias para tomar café, para almoçar, para jantar. A gente não tem por hábito sentar no sofá para assistir televisão comendo. A gente valoriza o momento à mesa. A gente aprendeu com Jesus. Jesus sentou-se com seus discípulos, Jesus sentou-se com seus adversários religiosos, Jesus sentou-se com aqueles que eram esquecidos pela sua geração, pelo seu tempo, marginalizados, leprosos, pessoas esquecidas. Jesus sempre foi um bom anfitrião. Ele gostava de estar à mesa, tanto é que ele foi chamado de glutão e beberrão. Ele gostava de uma festa. E hoje eu trouxe o cálice, um pouquinho maior do que a gente usa na igreja, reunido lá no templo, o pão, mas é para a gente ser lembrado de que tudo começa à mesa, mas termina lá fora. Quando Jesus reuniu seus discípulos para aquilo que eu costumo chamar de a primeira ceia, o artista pintou como sendo a última. Eu acredito que foi a primeira. Foi a última refeição. Na verdade, nem foi a última refeição, porque depois ele comeu com os discípulos na praia, no cenáculo, novamente ressurreto. Mas digamos que foi a última refeição antes da crucificação. Assim a gente poderia ser mais correto e mais legítimo em se referir àquele momento. Mas foi a primeira ceia no sentido de Jesus ressignificar a refeição. E desde então, continua sendo uma refeição. Continua sendo uma mesa de café da manhã. Continua sendo uma mesa de almoço. Continua sendo um churrasco, uma pizza, um pão com alho. Nesse momento você deve estar em casa aí. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de se preparar. Talvez com um cálice, com um pedaço de pão. Mas na verdade não importa. Nesse momento eu quero desafiar você a sentar-se à mesa com a sua família. E sentar-se à mesa com a sua família tendo Jesus como anfitrião. É isso que a gente não pode perder de vista. A semana começou com uma polêmica. Faremos a ceia na igreja? Esperaremos tudo isso acabar para reunir de novo a igreja no salão de cultos? Ou vamos aproveitar este tempo em que nós, em tese, como primeiro domingo do mês, estaremos celebrando a ceia? Por que não? A ceia não pode estar restrita a um momento litúrgico. A ceia não pode ser um momento cultual. Tenho dito isso insistentemente. Mas eu quero que neste momento a gente traga à memória que há uma cruz e há um sepulcro vazio que divide a nossa história, de fato, entre antes de Jesus e depois de Jesus. E Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos. E o texto em João capítulo 13, eu queria deixar com vocês esse texto mais uma vez, em que diz assim no versículo 1 em diante: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Esta experiência que só João registra é, sem dúvida alguma, o mesmo momento que Mateus e Lucas registram como aquilo que seria a última refeição de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. Mas eu destaco nesse texto de João, o discípulo amado, em que Jesus, no meio da ceia, levantou-se, tirou a sua vestimenta, cingiu seus ombros com uma toalha, encheu uma bacia de água e passou a lavar os pés dos seus discípulos. E lá no versículo 15, tendo depois aquele bate-papo de Jesus com Pedro, não vai lavar meu pé, não vale se lavar por inteiro. E Jesus disse, olha, se eu não lavar você não tem parte comigo. Pedro então se submete ao senhorio de Jesus, permite que ele lave os pés, e Pedro logo fala assim, não só os pés, mas o corpo todo. Jesus passa para eles uma seguinte lição: assim como eu fiz com vocês, vão e façam a mesma coisa com os outros. A gente está aqui na ceia do Senhor para lembrar que tudo começa aqui, mas isso aqui não tem sentido se não terminar lá fora, se não for na sua casa, se não for onde você está, e a partir daí o mundo conhecer que Jesus é Senhor. A gente costuma limitar a ceia a um momento simbólico de um cálice com pão. Eu vou muito além. Eu vou além do cálice, eu vou além do pão, porque é numa refeição comum, na rotina do dia a dia, da cozinha para a sala, da sala para o quarto, da sala para o corredor, do corredor para a rua, da rua para a grande ceia que Jesus disse que está preparando para nós, em que sentarão os esquecidos.
os que rejeitaram, os que foram deixados de lado. Jesus disse, ninguém pode ficar de fora. A gente costuma lá em nosso cerimonial, em culto, perguntar tradicionalmente, alguém deixou de ser servido? A gente precisa lembrar sempre que muitos ainda deixaram de ser servidos. Neste momento, alguém deixará de ser servido. E até que Cristo volte, a gente precisa renovar o propósito de que tudo começa aqui, na mesa de casa, no vinho e no pão, mas precisa terminar lá fora, com a bacia e com a toalha. Aí então, o vinho e o pão terá todo o sentido. Muitos acham que a bênção está em beber um pouquinho de suco de uva no cálice, que representa o vinho, que representa o sangue. Alguns acham que o pão tem um poder místico de trazer uma bênção, um perdão. Não, isso já foi adquirido na cruz. A bênção da graça foi ministrada quando Jesus, tendo morrido na cruz por nós, levou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado e nos deu a outorga do perdão pela graça de Jesus. E agora, nós celebramos pelo pão e pelo cálice a certeza de que temos esperança, mas mais, temos uma missão, temos um compromisso de fazer com que a partir daqui, Jesus, como este anfitrião que nos recebe à mesa, a mesa não é minha, a mesa não é nossa, é Jesus sentado conosco aqui, testemunhando, vivenciando conosco esse momento que temos de partilhar vida. Vida que o sangue nos dá, vida que o corpo nos outorgou, mas vida agora partilhada no serviço. A partir de hoje, nossa igreja será desafiada a servir, servida na vida de alguém, na aproximação, no abraço, no acolhimento, no amadurecimento da fé. A semana começou com esta polêmica. Vamos fazer a ceia agora ou vamos esperar tudo acabar? Por que esperar tudo terminar? Se hoje, eu da minha casa, você da sua casa, podemos partir o pão e tomar o suco de uva e nos traz à memória o renovo de que somos igreja, somos corpo. E aí, quando tudo isso acabar, a gente se encontra novamente, a gente se abraça novamente e a gente serve e continuará servindo até que Cristo volte. Portanto, eu quero primeiro agradecer a Deus pelo pão e pelo cálice, pela bênção de sermos igreja. Aqui onde nós estamos, Jean e Letícia comigo, você onde você está, dá saudade, dá vontade da gente estar junto de novo, mas a gente não pode perder tempo. É agora que a gente precisa celebrar Jesus como nosso anfitrião. É nesse lugar aqui, todos os dias, que a gente come, a gente almoça, a gente janta, a gente ceia, a gente celebra o café da manhã. É aqui que a gente chora muitas vezes. É aqui que a gente se alegra muitas vezes, não é verdade? É aqui que a gente cresce junto como família. Eu quero desafiar você a aceitar o convite de Jesus para sentar-se à mesa com Ele, neste momento e sempre. Não abra mão da sua mesa em casa. Não abra mão da sua toalha e da sua bacia. E que todos os dias, a refeição que você fizer, mesmo que não tenha um pão e não tenha um cálice, quando você comer o seu arroz e o seu feijão, faça isso em nome de Jesus. Quando você sentar-se à mesa com seus irmãos, com seus amigos, faça sentado à mesa com Jesus. Ele está conosco até o fim. Não é só no momento da Eucaristia, da ceia ritual, do culto que prestamos ao Senhor, lá naquele lugar chamado templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E sentados à mesa, partimos o pão e celebramos a salvação por meio do sangue que está representado pelo suco de uva. Pai querido, obrigado pelo pão e pelo cálice que nesta manhã trazem-nos à memória que nós temos um jeito para viver da Tua glória, na Tua glória, na dependência de Ti todos os dias. Obrigado porque Jesus preparou a mesa, Ele é o anfitrião, e pelo pão e pelo cálice somos lembrados que é daqui para fora, é de hoje para amanhã e até que Cristo volte, anunciando para essa geração que Cristo é o nosso maior anfitrião, é o Senhor, é o Salvador. E ao partir o pão neste momento com a minha família e tantos outros quantos estão tendo a oportunidade de fazer isso de casa em casa, que o Teu nome esteja sendo anunciado e glorificado como o caminho, como a verdade e como a vida, em nome de Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo pão de todos os dias. Obrigado pela mesa de todos os dias. Obrigado pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e que nos faz filhos Teus, em adoção, pela graça, por misericórdia. Obrigado pela tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Jesus deu graças, partiu o pão, deu aos discípulos dele, e eu faço com muita alegria para a minha família,
que é o meu primeiro rebanho, é a minha primeira igreja, e celebramos a ceia, compartilhando o sangue de Cristo, representado por este suco de uva, que nos remete ao amor de Deus, à graça alcançada por Cristo, que morreu na cruz. Não por nossos méritos, não por nosso ritual, mas porque a graça nos alcançou. A Ele seja a glória. Vamos comer o pão em nome de Jesus? Depois que ceou, Jesus tomou o cálice e disse: a partir de hoje, todas as vezes que vocês beberem, façam isso em memória de mim. Hoje é um cálice com suco de uva. Mas pode ser que alguém só tenha hoje uma xícara de café, um copo de água. Não importa. Eu creio que o que simboliza é o partir do pão e o beber à mesa com Jesus. A bênção não está no suco de uva, até porque, na verdade, quando Jesus ensinou, era vinho. E aqui já é um simbolismo de um simbolismo. E a gente precisa ir mais além do vinho, além do pão. Pode ser um peixe, pode ser uma fruta. O importante é que nós só estamos sentados à mesa, porque Jesus é o nosso anfitrião. Ele abriu o caminho, ele sentou-se primeiro, ele tomou o lugar e ele nos convidou: sentem-se comigo. E eu sei que ele está preparando o maior banquete de todos, na eternidade. Até que esse dia chegue, a gente precisa viver como família. A gente precisa viver como gente, rebanho de Jesus. Mas é daqui para fora. É de hoje até que Cristo volte. Em memória ao que Cristo fez por nós, bebamos esse cálice como família, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela minha família. Obrigado pela Giane e pela Letícia. Obrigado por tantas outras famílias que neste momento, de algum modo, estão conosco celebrando de casa em casa que Cristo é a razão da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus. Obrigado pelo amor que nos envolve e pela esperança que nos move a ter a certeza de que tudo isso vai passar. E um dia estaremos assentados à mesa das bodas do Cordeiro na eternidade contigo no céu. Obrigado em nome de Jesus. Amém. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por tua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar. No perdão que tem em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar. Cristo está presente aqui. Deixe
temos comunhão. E assim chegamos ao final de mais um culto. A internet tem nos abençoado neste tempo. Ainda que afastados, sentimos-nos unidos. Somos igreja. Que nesta manhã, sentados à mesa, tendo Jesus como nosso anfitrião, você tenha trazido à sua memória a razão de sermos igreja. Da mesa para as ruas, do assento para o serviço, do cálice para a bacia e a toalha. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe os seus dias e até que tudo isso passe, que o Senhor nos sustente. Até à noite, 7 horas, teremos mais uma transmissão ao vivo e você é meu convidado para estarmos juntos, compartilhando a palavra, celebrando o amor em Jesus por meio do louvor. Compartilhe os nossos links, envie para os seus contatos. Vamos semear o amor de Jesus em tempo de pandemia do coronavírus. A minha oração é para que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, espalhados por onde estivermos, de casa em casa, até que tudo passe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, e até a próxima, em nome de Jesus.